É, torcedor vascaíno. Em meio a tantas notícias ruins, finalmente saiu uma notícia boa para o Vasco da Gama. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa notícia. Notícia boa contra o Vasco e Corinthians e notícia boa ao que tinha acontecido no jogo entre Vasco e Botafogo. Então, se você está interessado nesse assunto, se você está interessado nisso, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo o que está acontecendo com o nosso Vascão da Gama nesse vídeo. Mais um vídeo de informação, né? Trazendo informação e algumas opiniões sobre o nosso Vascão da Gama. E, portanto, eu te falo, se tu é novo, né, já sabe, já deixa o like, se inscreve no canal. Olha só, se você acha que o resultado de Vasco e Corinthians foi decidido só dentro de campo, ou seja, vai ser decidido só dentro de campo, então espera até ver essa notícia que o STJD fez antes da bola rolar. Isso aqui pode ter mudado tudo. Pode mudar tudo antes do jogo. Ó, fala galera, no vídeo de hoje a gente vai destrinchar completamente esse confronto que já entrou cercado de polêmica. Teve decisão de última hora, né? Jogador fora, dúvidas na escalação e muita discussão de bastidores. Eu não sei se você sabe, mas o STJD puniu o Corinthians. Está muitos jogadores de fora do Corinthians, no caso de Hugo Souza e Mateuzinho, que são os titulares, e até Matheus Bidon. Eu não sei se é Matheus ou o que é Bidon, mas tem um dos Bidon aí de fora, né? Olha, tem destaque aqui que muita gente deixou passar, né? Vamos começar pelo que incendiou esse jogo, a decisão do STJD. Teve efeito suspensivo, teve mudança de cenário em cima da hora. Isso, claro, impacta diretamente o clima do jogo. A pergunta que fica é: isso beneficiou alguém ou prejudicou o equilíbrio da partida? Porque quando a decisão vem fora das quatro linhas, o jogo já começa diferente, né? Agora vamos falar de quem esteve em campo e ficou fora de campo, quem está dentro e quem está. O Vasco da Gama teve seus próprios problemas, enquanto o Corinthians também chegou com mudanças importantes. E isso tudo, entrosamento, estratégia e até a postura dos dois times. Teve ausência que passou, teve surpresa na escalação. Isso aqui faz muita diferença no resultado final. Com a bola rolando, o clima já esquentou, já começou quente, né? E não demorou muito para a tensão aparecer. Lances polêmicos, decisão de arbitragem, momentos decisivos, aquele tipo de jogo que prende a atenção do início ao fim. É claro, cada lance começa a ser analisado com ainda mais intensidade por causa de tudo que aconteceu antes, né? Tem jogador do Corinthians fora, né? Apesar do efeito suspensivo com relação à presença da torcida ter sido mantido, né? Tem muito jogador do Corinthians que foi suspenso. Daqui a pouco eu vou citar quais deles foram que vão ficar de fora, né? E isso vai impactar muito na partida. Há corintianos já falando por aí que por conta disso o Corinthians já sai prejudicado para a partida, mas quem prejudicou o Corinthians não foi o Vasco, foi sua própria torcida. Então não adianta. Porque quando junta bastidor, mais decisão judicial, clássico, a discussão vai muito além dos 90 minutos, né? E esse jogo aqui é exatamente futebol e polêmica andando lado a lado, né? Entendeu, rapaziada? Então, muita coisa. O Vasco também tem desfalque. Renato Gaúcho tem dor de cabeça para montar o time, mas é claro, no caso do Vasco é destaque, é desfalque por conta de contusão e o outro é uma confusão boa, né? É aquele estresse bom que o técnico tem, pode escolher jogador para colocar e escolher jogador que ele vai tirar, né? Se você está curtindo esse tipo de conteúdo direto, sem enrolação e com análise completa, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala tudo que é muito não tem coragem de falar. E fique ligado, porque o assunto vai dar muito o que falar, né, rapaziada? Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Agora eu vou citar para vocês os jogadores que vão ficar de fora por parte do Corinthians por decisão do STJD, né, que multou o time por conta do que eu já falei daquele clássico contra o Palmeiras, que aquele incidente que teve lá que não vale nem a pena ressaltar. Ficarão de fora, ó, Hugo Souza, Hugo Farias, Mateuzinho, JP Tocha, Tochaca, ih, mano, nem sei falar o nome desse cara.
Choca, Choca, JP Choca, Charlie, Memphis Depay e Gui Negão. Quando eu tinha falado, o Bidão não vai ficar de fora, né? O Bidão ainda pode jogar. E mais os jogadores do Vasco, que no caso é Thiago Mendes, que é dúvida, e que ele vai escolher entre Rojas e Tietê para substituir, né? Porque Hugo Moura ou Rojas para substituir o Thiago Mendes, caso o Thiago Mendes fique fora por conta de decisão. E agora, gente, tem notícia boa para o Vasco também, né? Tem notícia boa para o Vasco. O Vasco que corria risco de ser punido com a perda de mando de campo de 10 jogos sem torcida no campo por conta daquele incidente entre Vasco e Botafogo, no qual o juiz assinalou na súmula que, a torcida do Vasco teria mexido na câmera do VAR e até mesmo impedido os técnicos da câmera de consertar o problema. Foi solucionado e agora eu vou falar para você exatamente o que aconteceu, né? Durante o jogo, o árbitro relatou que uma câmera do VAR na linha do gol ficou inoperante após suposta ação de torcedores. A súmula também menciona que o operador teria sido impedido de acessar o equipamento em determinado momento. Isso gerou denúncia no STJD com risco real de punições pesadas. Mas aí eu te pergunto, o Vasco vai ser punido? Lógico que não, né? Sim, o clube foi denunciado, né, em artigos que poderiam gerar perda de mando de campo, multas mais pesadas, punição por desordem e até ameaça, dependendo da interpretação. Mas aí a decisão do STJD saiu e o STJD resolveu absolver o Vasco de acusação principal. A acusação sobre a câmera do VAR não foi comprovada, não houve prova suficiente de que os torcedores causaram o problema. A denúncia foi considerada descabida em parte, sem perda de campo e sem punição mais grave. Mas teve punição? Sim. Mas bem leve, punição bem leve, multa de R$ 10.000 e o uso de sinalização pela torcida. Não vai poder ter mais, mesmo com a absolvição, caso levanta debate, né? O VAR ficou sem funcionar por minutos, ficou mesmo? Não sei, não ficou. É tua opinião, tu acha que ficou? Eu acho que não. Isso pôde ter impacto no jogo? Não pôde, que se pôde, a torcida do Vasco ia prejudicar o próprio Vasco? Jamais. Então não teve nenhum. A decisão foi justa ou aliviou o Vasco? Eu acho que foi justo, não teve alívio nenhum, porque ninguém aliviou o Vasco. Então, gente, quanto a essa punição, não houve punição de mando de campo, não houve punição de jogo sem torcida do Vasco, porque, pelo amor de Deus, a torcida do Vasco é o que o Vasco mais tem de precioso, então não houve punição, não houve nada disso, vai ter jogo com torcida, e o Vasco teve essa multa de 10 mil e multazinha brana. 10 mil, o que é 10 mil? Mas a torcida tem que ficar de olho, que isso não se repita, né? Isso não pode acontecer de novo, né? Temos que deixar rolar o jogo, apesar de sermos muito mais prejudicados do que ajudados, tanto em jogos como não podemos fazer a mesma coisa que os rivais fazem. Então, gente, vou deixar o apelo por aqui, não façamos mais isso. Então, se você chegou até aqui, é novo aqui no nosso canal, deixa seu like para nos ajudar. Cada vez que você deixa seu like, você não tem noção de quanto tu ajuda nosso canal a continuar crescendo com essa ajuda de vocês. É vocês que ajudam o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal também, ativa o sininho da notificação, porque quando você ativa o sininho e se inscreve no canal, o YouTube entende que nós estamos fazendo um conteúdo relativamente bom e indica cada vez para mais pessoas que mais vascaíno como você e como eu possam fazer parte desse canal. Mas a mais, gente, agradecer imensamente, né, a participação de vocês, né, e a integração de vocês com aqui no nosso canal, sempre assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, curtindo, né, e deixando cada vez nosso canal poder crescer cada vez mais. Eu tenho estado muito feliz, né, vou continuar postando cada vez mais vídeo aqui, tentando trazer notícias, tentando trazer uma opinião diferente. E se você está gostando do vídeo, concorda com a minha opinião, né, e se tem uma opinião diferente também,
também. Deixa aqui no comentário a sua opinião. É muito importante sua opinião para ajudar nosso canal e nós podemos fazer vídeo mais baseado dentro da sua opinião e da minha. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo término de final de semana. Amanhã estaremos lá em Arena de Itaquera para enfrentar o Corinthians, né? Apesar de ter a torcida, vai ter esses jogadores que eu já falei que estão fora. Isso talvez traga até uma facilidade maior para o Vasco, mas jogo é jogo, é decidido dentro das quatro linhas, não adianta ficar comemorando porque teve jogadores deles que vão ficar suspensos, tá? Mas a mais, fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo.